Fala, meus queridos, tudo jóia? Professor Alexandrino. E trazendo para vocês algumas, digamos o seguinte, dúvidas que apareceram para a gente sobre equações de circunferência, tá? Então, a gente vai fazer algumas questões, algumas um pouco trabalhosas, outras nem tanto, tá? Então, a gente vai tentar mesclar um pouquinho entre questões simples, diretas e algumas questões um pouco mais complicadas, tá certo? Então, nós temos aí o nosso assunto, nosso conteúdo, que são as circunferências, né? Então, bem rápido, tá? O que é uma circunferência? Ele é um lugar geométrico, onde você tem a distância de um ponto fixo, onde esse ponto fixo nós chamamos de centro, digamos que o centro esteja bem aqui, a qualquer ponto pertencente à circunferência, lembrando que a circunferência é somente essa linhazinha que fica em volta, tá? Ela não pega a circunferência, não pega a parte interna. É só a fronteira do que nós chamamos de interno e externo, a linhazinha aí onde está esse ponto verde, tá? E aí, essa distância que nós vamos pegar de C até P, a gente sabe que essa distância vale quem? Vale a medida do raio. Tranquilo? Bom, o centro é um ponto. Então, se o centro é um ponto, ele tem duas coordenadas. Você concorda comigo? Então, eu tenho uma coordenada aqui no eixo X. Deixa eu colocar uma outra cor. Eu tenho uma coordenada aqui no eixo X e tenho uma coordenada no eixo Y. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Ó. Coordenadazinha no eixo X, a outra coordenada no eixo Y. Eu vou dizer que essa coordenada no eixo X eu vou chamar de A, e a coordenada no eixo Y eu vou chamar de B. Então, o centro ele tem coordenadas A e B. Eu não vou mostrar de onde vem a equação, porque a gente já fez isso numa outra oportunidade, né? Numa outra oportunidade que nós tivemos. Mas eu vou colocar para você aqui uma coisa interessante. Ó, eu tenho a primeira equação que eu aprendi fazendo a distância entre esses dois pontos, que nós chamamos equação reduzida, que você tem x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual a R2. Lembrando que quando nós estamos falando dessa equação, nós temos o A, ele é um número, o B, ele também é um número, porque são as coordenadas do centro, e esse R também é um número, onde você tem a questão da medida do raio, tá? Bom, claro que você sabe, mas eu vou dar só um reforço. O raio, obrigatoriamente, é um número maior do que zero. Se eu desenvolvo essa equação, que eu estou chamando de equação reduzida, eu vou para uma outra equação. Deixa eu escrever aqui, ó. Desenvolvo os produtos notáveis bem aqui, ó, o rascunhozinho, ó. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvo outro produto notável. Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Passo o R para cá, fica menos R2 igual a zero. Agora, vamos ajeitar para deixar bonitinha. Então, fica x2 mais y2, porque a gente pega na ordem decrescente dos expoentes, menos 2a vezes x, menos 2b vezes y, e depois você tem o A2 mais o B2, menos o R2, isso é igual a zero. Isso é uma outra forma que nós temos de representar uma circunferência. Agora, isso aqui, quando você tiver uma circunferência numérica, ela não vai aparecer isso. Por quê? Porque isso aqui vai dar um resultado e é um número. Tranquilo? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos verificar quando é que uma equação é ou não é uma circunferência, como é que eu faço para calcular o raio, como é que eu faço para determinar quem é o centro, como é que eu faço para calcular uma distância, utilizando aí o conceito de circunferência, tá certo? Bom, vamos para frente. Verifique se as equações a seguir representam uma circunferência. Deixa eu voltar lá para te mostrar uma coisa. Como essa equação vermelha, ela veio dessa equação azul, eu desenvolvi produto notável.
como aqui eu tenho um X e aqui eu tenho um Y, na hora que eu desenvolvo o produto notável, é obrigatório que esse número aqui é 1 e esse número aqui é 1. Mas, Alexandrino, será que toda vida é um número 1? Não, nem toda vida é um número 1, tá? Mas uma coisa é certa, esses números que multiplicam o x ao quadrado e o y ao quadrado, eles devem ser o quê? Obrigatoriamente iguais, tá? Quando a gente trabalha com a equação do segundo grau, os coeficientes, lembra? Nesse caso, é a equação do segundo grau com duas variáveis, o x e o y. Então, esses dois números que vocês devem, aqui, ó, prestar atenção, não necessariamente é 1. Porém, você vai ter esse número que multiplica x ao quadrado e o número que multiplica o y ao quadrado, obrigatoriamente, necessariamente, eles devem ser iguais, tá? Uma outra coisa, observe uma coisa aqui, ó, observe um detalhe. Esse produto notável só tem x, em termos de letra. Esse produto notável, ele só tem y. Então, quando eu desenvolvo, vai ficar x para um lado e x para o outro. Não estou falando do lado da igualdade. Eu estou dizendo que o desenvolvimento você não vai ter elemento xy. Por quê? Porque para eu ter um elemento xy, deveria acontecer de duas uma coisa. Ou você teria, por exemplo, no mesmo produto notável, as variáveis x e y, ou então você até poderia ter x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado. Poderia, mas aqui deveria ser o quê? Um produto, para que depois eu fizesse a propriedade distributiva. Não existe isso. A equação de uma circunferência não é produto. A equação de uma circunferência, quando nós estamos falando, aqui ó, é sempre uma soma. Perfeito? Então, eu não posso ter, em hipótese alguma, um termo com xy. Não pode ter, ó, nenhum termo com xy. Então, ó, não pode. O seu professor, dentro de sala de aula, ele pode ter desenvolvido, ele pode ter mostrado uma equação do segundo grau com duas variáveis, aí ele vai chamar o coeficiente C não pode ser zero, tal. Mas aqui o intuito não é esse, o intuito é fazer uma revisão rápida e resolver exercício, tá? Vamos para frente. Então, vamos lá. O item A. Na hora que você vai verificar se é ou se não é uma circunferência, quem está multiplicando o x ao quadrado? 1. Quem está multiplicando o y ao quadrado? O 2. Opa, isso não pode existir. Por quê? Porque esses dois números, eles devem ser o quê? Eles devem ser iguais. Devem ser iguais. Como eles não são iguais, então, para o item A, a equação não representa uma equação. Alexandrino, se não representa uma equação, representa o quê? Uma equação do segundo grau com duas variáveis e só, tá? Item B, olha o que eu te disse. No desenvolvimento do produto notável, não pode existir nenhum termo onde você tem o x e o y junto. Então, isso aqui não pode, ó. Não pode. Se não pode e tem, é porque a equação não representa uma circunferência. Eu coloquei aí no item A, eu pensei uma coisa e escrevi outra. Eu ia colocar uma equação de circunferência. Eu botei só a equação. Uma circunferência. Pronto. Beleza? Bom, Alexandrino, e agora? Vamos para o item C. O item C, quem está multiplicando o x2? 1. Quem está multiplicando o y2? 1. São iguais? São. Então, passou no primeiro teste. Segundo teste, segunda verificação. Existe algum termo com x e y junto? Não, Alexandre, não tem.
Passou no segundo teste. Agora, eu vou para a terceira. Como é que eu faço a terceira, hein, Alexandrino? Eu vou tentar fatorar, sem decorar aquelas regras de verificação. O que é que a gente faz na prática? O que é que eu indico? Vamos lá. Eu vou juntar o x com x, como a gente faz, ó, x ao quadrado mais 4x, deixa o espaço, junta y ao quadrado com y, deixa o espaço, e o que não tem nem x e nem y vai para o outro lado. Aí, lembra? Você vai acrescentar algum número aqui, que vai ser o mesmo número que você vai acrescentar aqui. Então, esses dois quadrados vermelhos, eles representam dois números, no caso, eles são iguais, tá? Que você vai colocar de um lado e do outro. Alexandre, mas por quê? Porque primeiro é a igualdade. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Segundo, eu tenho que completar o trinômio quadrado perfeito, tá? Alexandrino, o meu professor, ele faz comparando a equação do segundo grau completa com a equação, suposta equação de uma circunferência. Tem problema? Não. Cada professor tem sua ideia. Eu, como não priorizo ficar decorando, eu sempre faço do mesmo jeito, tá? Porque aí eu pratico a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, aqui vai ter que aparecer um trinômio quadrado perfeito. E aqui vai ter que aparecer um trinômio quadrado perfeito. Se você observar, só tem um binômio, que é o x ao quadrado 4x, e o outro vai ser y ao quadrado menos 2y. Então, são binômios. Para acrescentar um termo, a gente transforma em trinômio. Agora, eu tenho que saber se vai ser um trinômio quadrado perfeito. Para você não ficar naquela, será que é, será que não é, o que é que a gente faz? Presta atenção como é que é o detalhe. Eu vou pegar esse número e vou dividir por 2, dá 2. E elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, dentro desse quadrado vermelho, eu vou acrescentar 4. Que número é esse? 2. Divida por 2, dá 1. Eleva ao quadrado? 1. Então, você tem 1 e 1. Pronto. Então, aí, eu já tenho a fatoração do trinômio quadrado perfeito. E aí, ó, eu vou escrever a equação na forma reduzida. Deixa eu só diminuir aqui, porque o negócio ficou muito... Pronto. Raiz quadrada do primeiro x, sinal do termo central mais, raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada do y ao quadrado, y, sinal do central, raiz quadrada de 1 é 1. Agora vamos para cá. Menos 6 mais 4 mais 1 é menos 1. Agora, preste atenção. Como é que é o jeitão da equação reduzida? Mais y menos b ao quadrado igual a R2. Aí eu queria que você olhasse para cá, ó. Entenda aqui, ó. Quem está no segundo membro é R ao quadrado. Quem está no segundo membro é o menos 1. Então, teoricamente, você vai dizer que R ao quadrado é menos 1. Ora, mas o R seria quanto? Menos 1. Isso aqui, para o nosso conjunto, que é o conjunto dos números reais, não existe. Nos reais. Então, se não existe nos reais, o que é que eu posso escrever, Alexandre? A equação não representa uma circunferência. Alexandrino, me diz uma coisa. São 3 etapas. Eu olho se o número que multiplica x ao quadrado e o número que multiplica o y ao quadrado são iguais. Show. Não pode haver nenhum termo no desenvolvimento com x e y juntos. Exatamente. E o outro é a questão do raio. O raio tem que ser positivo. Então, o que é que eu faço? Eu sempre faço a mesma coisa, que eu tenho um problema mental. Problema mental é que eu esqueço das coisas. Então, o que é que eu faço? Eu faço sempre a mesma coisa para cravar no meu raciocínio, no meu juízo. Tá? Olha só. Item D de dado. Primeiro passo. Alexandrino. Opa, peraí. Aqui é 4 e aqui é 4. Eles devem ser iguais. Mas, Alexandrino, iguais pode ser 4? Não pode não, animal. Se eu tenho 4 e 4 não são iguais, não? Aí é. Então, até aí pode. Perfeito. Então, essa análise, ela é uma análise
que pode ser uma equação. Segundo, Alexandrino, eu tenho que observar se no desenvolvimento da equação tem x, y junto. Não tem. Perfeito. Tem a terceira coisa. O que é a terceira coisa? Eu vou tentar fatorar e vou tentar trabalhar com raio. Então, vamos lá. Eu vou dividir toda essa equação por 4. Por quê, hein, Alexandrino? Porque lembra que no desenvolvimento do produto notável, os coeficientes originais de x ao quadrado e y ao quadrado não são 1, então eu vou dividir por 4. Por quê? Porque os números são multiplicados por 4. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x. Eu estou dividindo a equação toda, estou juntando x com x, tudo bem. Estamos dizendo aqui que para eu ter calma. Beleza, então vamos lá. Divide tudo por 4. y2 mais x mais 2y mais 9 quartos. Isso vai ser quanto? 0. Agora vamos começar o processo. Junta x com x, então x2 mais x. Junta y com y, fica y2 mais 2y. O que não tem nem x e nem para lá, beleza. Mesma coisa que eu fiz. Eu vou colocar aqui um quadrado vermelho e eu vou colocar aqui um quadrado vermelho. São os valores que eu vou somar. Depois eu vou colocar aqui um quadrado azul e aqui vai ser um outro quadrado azul. Para quê? Para eu acrescentar um outro número. Por quê, hein, Alexandrino? Porque aqui você vai ter um trinômio quadrado perfeito. E aqui também vai ser um trinômio quadrado perfeito, tá? Então vamos lá na fatoração. O que é que eu faço? Pego o número que está aqui, que você não está vendo, não é porque ele é 0, é porque ele é 1. 1 ao quadrado você vai ter o quê? 1 ao quadrado, desculpa, 1 dividido por 2 dá 1/2, ao quadrado, 1/4. Então você vai acrescentar 1/4 no quadrado vermelho e vai acrescentar 1/4 no quadrado vermelho. Agora você vai olhar para cá. Que número é esse? 2. Divide por 2. 1. 1 ao quadrado, 1. Então você vai somar um do lado do outro. Então você vai ter aqui o trinômio quadrado perfeito, então dá para eu fatorar. Você vai ter o trinômio quadrado perfeito, então dá para eu fatorar. Raiz quadrada de x2, x, sinal do central. Raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Depois, raiz quadrada de y2 é y. E o sinal do central, raiz quadrada de 1 é 1. Então, até aí, tudo ok. O que é que ficou? Ficou menos 9 quartos, mais 1/4, mais 1, que eu posso dizer que é 4 sobre 4. É como se eu estivesse calculando MMC. Menos 9, mais, aqui fica menos 9, mais 5 sobre 4, que vai dar menos 4 sobre 4, que dá quanto? Menos 1. E nós já vimos, do exemplo passado, que aqui, quando eu comparo com a minha equação original, opa, uma travadinha aqui só, menos b ao quadrado, igual a R2. Na hora que eu comparo, eu vou ter que o R2 vale quanto? O R2 vale 1 menos 1. Pode, Alexandre? Não pode. Pode, Arnaldo? Pode não. Pode não. Então, isso aqui não existe. Não existe nos reais. Então, o que é que significa? Que a equação não representa uma circunferência. Então, não representa. Pronto, está só assim mesmo. Tranquilo demais. Agora eu vou para o item E. Rapaz, aí, né, a gente desconfia que o item E vai ser, porque fizemos tudo e não era, então o item E deve ser. Vamos lá. Item E. Vou dividir toda essa equação por 3. Por quê? Porque o número que multiplica aqui é 3, o número que multiplica aqui é 3. Não tem nenhum termo xy junto. Então, dividindo tudo por 3, vai ficar x2 mais y2 menos 2x mais 12y mais 8. Não, perdão. Aqui não é 12 não, aqui é 24 por 3. 24 por 3 é 8. 8y mais 8. Igual a 0. Então, vamos para o processo. Qual é o processo? Junta x com x.
y com y. Isso aqui vai quanto? Menos 8. Vou acrescentar um quadrado vermelho e um quadrado vermelho. Vou colocar um quadrado azul e um quadrado azul. Xadrez, mas assim demora demais, meu irmão. Por que tu não faz do outro jeito? Estou preocupado com pressa, não. Eu faço sempre do mesmo jeito para o aluno que está começando a entender um modo. Aí depois ele vai para outro modo. Porque se eu ficar alternando, hora faz de um jeito, hora faz do outro, vai ter aluno que não vai nem entender de um jeito e nem entender do outro. Perfeito? Então vamos completar a triângulo quadrado perfeito. Esse número é 2. Alexandre, ainda é menos 2. Não tem problema não. Tanto faz você pegar 2 como menos 2. Na hora que você divide por 2, vai dar ou 1 ou menos 1. Na hora que você eleva ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1. Então, esse sinal não importa, porque você sempre vai somar. Então, aqui eu vou somar 1. Ó. Soma um do lado, soma um do outro. Aí, aqui nesse número, 8, divide por 2, 4 ao quadrado, 16. Então, aqui nós vamos o quê? Vamos procurar a fatoração. E aqui vai ser também. Vamos lá. Raiz quadrada de x2 é x. Sinal do termo central, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de y2 é y. Sinal do central, raiz quadrada de 16 é 4. E nesse caso aqui, você vai ter menos 8 mais 1, menos 7. Menos 7 dá 9, né? Exatamente, 9. 17, 9, exatamente. Vou colocar a equação original aqui, ó. X menos a ao quadrado mais o y menos b ao quadrado igual a R2. Na hora que eu faço isso, olha só o que acontece. Ó. O valor do A é 1 e o valor do B é menos 4. Então, quem é o centro dessa circunferência? Aliás, a suposta circunferência? 1 e 4. E quem é o raio ao quadrado? 9. Logo, quem é o raio? 3. Se eu fui capaz de analisar que o número que multiplica x ao quadrado e o número que multiplica y ao quadrado são iguais, não tem termo xy junto, e o raio existe, então acabou-se. Isso aqui representa uma circunferência. Então, representa uma circunferência. Beleza. Tranquilo? Para a próxima. Determine a equação da circunferência com centro no ponto 2, 3 e passa pelo ponto. Quando o cara pede a equação de uma circunferência, você tem que determinar, primeiramente, identificar, determinar, calcular, não sei. Você tem que fazer alguma coisa. O quê? Determinar o centro e o raio. Se você não fizer isso, você não vai conseguir a equação, tá? Então, vamos lá. Ele está dizendo que o centro da circunferência é 2, 3. Então, o centro, 2, 3. Perfeito? E que passa pelo ponto. Passa pelo ponto menos 1 e 2. Então, eu posso colocar esse ponto, aliás, eu não preciso nem colocar isso aqui. Deixar isso aqui fora, porque eu coloquei para servir de modelo mais ou menos, né, de referência para eu encontrar o centro bonitinho. Ele diz que passa pelo centro. Então, onde é que está esse ponto? Não interessa. Onde você colocar esse ponto P, dá certo. Por quê? Porque eu não estou colocando no plano cartesiano. Eu não estou colocando esse ponto no plano... Aí, se eu estivesse colocando o ponto no plano cartesiano, eu não posso colocar em qualquer lugar, não. Se eu colocar o ponto no plano cartesiano, tem que colocar no lugar certo. Mas eu não estou colocando. E por que você fez isso, Alexandrino? Porque eu não tenho que ter o raio e o centro. O centro eu tenho, 2 e 3. O raio não tenho. Então, o raio, meu irmão, vai ser a distância do ponto C até o ponto P. Então, vamos lá. Primeiro, distância do ponto P ao ponto C vai ser raiz. Raiz de quem? Do x1 menos o x2. Então, eu vou ser assim, 2 menos 1. Vixe, gente, dá para colocar aquela fórmula? Dá. Então, vamos lá. XP menos XC
ao quadrado mais yp menos yc. Alexandrino, meu professor disse que eu tenho que colocar a letra menor, entre aspas, na frente. Se o C vem antes do P, então eu tenho que colocar o C na frente. Como é o nome do teu professor? Mas ele é Alexandrino. Então fala o seguinte, manda o Alexandrino rezar, que não tem problema não. Por que que não tem? Porque meu irmão está elevado ao quadrado, chapa. Perfeito? Então vamos lá. Quem vai ser isso aqui? Vai ser, ó, menos 1. Você viu que eu até mudei, não foi? Quando eu não coloquei a fórmula, eu tinha colocado do C na frente. Aqui não tem problema não. Menos 1, menos 2, a ao quadrado, mais, aí vou pegar o y, 2 menos 3. 2 menos 3 ao quadrado. Essa distância, ela é numericamente igual ao raio. Igual. Menos 1, menos 2, menos 3 ao quadrado é 9. 2 menos 1 ao quadrado, 1. Então, quanto é que vale o raio? Raiz de 10. Como eu vou precisar do raio ao quadrado para colocar na equação, quem vai ser o raio ao quadrado? 10. Por favor, você não tem mais idade, tá? Não faça isso. Não pode calcular a raiz quadrada quebrando o radical numa soma ou numa diferença. Então vamos lá. Como é a equação da circunferência? Equação reduzida. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como a questão ela não especifica como é que ela quer, então eu deixo da maneira mais simples possível, né? Então a minha equação vai ficar assim, ó. X menos, quem é o A? O A é o x do centro, ao quadrado, mais y menos, quem é o B? O B vale 3 ao quadrado. E quem é o raio ao quadrado? 10. Acabou-se. Perfeito? Então, essa é a equação da circunferência. Alexandrino, eu poderia desenvolver? Poderia. Desenvolve o produto notável, outra questão que tiver lá na frente a gente desenvolve. Tá? Então, aí é o que nós chamamos de equação reduzida. Próxima questão. Os pontos M e N são extremos do diâmetro de uma circunferência. Calcule as coordenadas do centro. Aí, aqui, eu tenho a impressão que eu juntei foi tudo. Na verdade, e foi isso mesmo. Ó, isso aqui seria o item A. Ó. Isso aqui seria o item A. Foi eu mesmo, na hora que eu estou digitando, sou eu que faço tudo, então eu assumo o equívoco. Então, eu quero as coordenadas do centro, eu quero a medida do raio e eu quero a equação da circunferência. Essa eu deixo da outra forma, tá? Então, vamos trabalhar. Primeiro, vou nem botar A, B e C, não, botar primeiro porque está errado aí. O cara está te dizendo que você tem os pontos extremos do diâmetro. Beleza. Então, suponha que aqui seja o diâmetro. Então, você vai ter aqui o ponto M, que é 4 menos 3. E você tem o ponto N, que é 1 menos 1. Perfeito. Ele quer o centro. O centro está aqui, ó, que é AB. Mas o que é o centro para o diâmetro? O ponto médio. Então, essa medida aqui, se eu quiser, é raio, e essa medida aqui também vai ser raio. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero determinar o centro. O centro é ponto médio. Sabemos que o ponto médio, ele é ponto médio, só tem um ponto médio de um segmento. O segmento tem duas extremidades. Então, as coordenadas do ponto médio são médias aritméticas dos extremos. Então, se você tem um extremo, que é o ponto M, e você tem um outro extremo, que é o N, C é médio, então as coordenadas de C são médias aritméticas do M
e do n. X com x, y com y, tá? Não esquece. Então, vamos lá. Quem vai ser o x do centro? Vai ser o x do n mais o x do n dividido por quanto? Dividido por 2. Deixa eu dividir aqui. Vocês sabem que eu sou meio perturbado por organização aqui, né? Então, vamos lá. Quem vai ser, então, o x do ponto C? O x do m é 4, mais o x do n é 1, dividido por 2. Então, você vai ter o quê? 5 meios. Perfeito? Então, tá aí, ó, o x do centro. Quem é o x do centro? Deixa eu colocar logo aqui. É o A. Então, já sei que o x do centro é 5 meios. Vou agora para onde? Para o y. Quem vai ser o y do centro? Vai ser o y do n mais o y do n dividido por 2. Quem é o y do ponto C? É B de bola. Vai ser igual. Quem é o y do m? Menos 3. E do n? Menos 1. Dividido por 2. Então, você vai ter menos 4 por 2, menos 2. Então, a primeira resposta já está dada. Ele pediu o centro. 5 meios e menos 2. Agora, a segunda, ele quer o raio. Eu aprendi com meus professores, da época que eu estudava no colégio, que se eu pudesse, eu não encontraria, eu não calcularia algo de uma questão usando uma medida, um valor que eu calculei também nessa questão. Porque se eu erro uma coisa, eu vou errar outra, né? Provavelmente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o raio, mas não vou fazer a distância do M ao centro ou do centro ao N. Eu vou fazer a distância do M até o N, porque aí eu encontro o diâmetro. E depois eu divido por 2. Perfeito? Então, vamos lá. Distância do M até o N. Aquela formulazinha da raiz quadrada. Perfeito? Então, fazendo aqui um pouquinho mais direto, vai ser, ó, o x menos o x. Perfeito? Então, fica 1 menos 4 ao quadrado mais menos 1, menos com menos, mais 3. Então, menos 1 mais 3 ao quadrado. E aí, 2r, porque a distância é diâmetro, vai ser 1 menos 4, menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 1 mais 3 dá 2 ao quadrado é 4. Números estranhos, né? Mas o que é que a gente pode fazer? Se não tiver errado, tá certo. Raiz de quanto? Raiz de 13. Então, quem vai ser o raio? Deixa eu colocar o raio aqui para o lado. Então, quem vai ser o raio? O raio vai ser a raiz de 13 sobre 2. Aí eu vou para a terceira informação que ele pediu, a equação. X menos A ao quadrado mais o Y menos B ao quadrado igual a R2. Vamos substituir. Vamos lá. X menos o A menos 2, não, é 5 meios. Então, 5 meios ao quadrado. Mais Y menos o B, menos 2 fica mais. Ao quadrado. Se o raio é raiz de 13 sobre 2, o raio ao quadrado vai ser 13 sobre 4. Vamos desenvolver o produto notável. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolve outro produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 13 quartos. Vamos colocar na ordem bonitinha. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado, depois o y ao quadrado. Aí vem só o x, depois só o y. Então aqui vai embora, ó, bufo. E aí ficamos com quanto? Ficou menos 5x, depois só o y, 4y. E agora eu vou juntar todos os números, tá? Então vamos lá, ó, mais 25
quartos. Eu vou colocar 4 como sendo 16 sobre 4. Menos 13 sobre 4 igual a zero. Então, a equação vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5x mais 4y, aqui mais, aqui dá 3, 28 quartos, né? Rapaz, ainda vou escrever mais uma coisinha. Ó, isso tudo, 25, quando eu faço 16 menos 13, dá 3. 25 mais 3 é 28. Então, ficou 28 sobre 4, que dá quanto? 7. Vou colocar logo aqui, porque já ficou apertado. Então, você tem essa equação na forma o quê? Na forma desenvolvida, na forma geral. Lembrando que você poderia ter que encontrar, né, a resposta desse jeito, depende da questão, não tem esse negócio de mais certo ou mais errado. E aqui também. Alexandrino, como é que eu vou saber? Aí, se fosse uma questão objetiva, você tinha que olhar para os itens para saber como está a resposta. Aí podia ser de um jeito ou de outro, sem problema, tá? Determine a equação da reta, não. Determine a equação da circunferência que passa pelos pontos e tem centro sobre a reta de equação x igual a 2. Lembrando que uma reta x igual a 2 faz parte daquele conjunto de retas que não pode ser o gráfico de uma função do primeiro grau. Por quê? Porque vai ser uma reta vertical. E retas verticais, elas não representam uma circunferência, tá? Teu professor de álgebra, ou então teu professor de geometria analítica, ele deve ter dito isso para você com certeza. Então vamos lá. Suponha que, suponha que essa reta seja exatamente a reta x igual a 2. Alexandrino, o que é que significa dizer uma reta x igual a 2? Significa dizer, meus amigos, que qualquer ponto que esteja aqui, em cima, pertencente a essa reta, você tem o x igual a 2. Eu não sei quanto é o y, mas o x é 2. Então quer dizer o seguinte, o centro está nessa reta. Então, se aqui você tiver o centro, então o centro vai ser 2, e eu não sei quem é o y, que eu vou colocar b. Tá? Agora, essa circunferência passa pelos pontos A e B. Como eu não estou colocando o plano cartesiano, eu posso colocar o A e o B do jeito que eu quero. Eu vou colocar o ponto A aqui, 0, 1. E eu vou colocar o ponto B aqui, só para a figura não ficar ruim de enxergar. Perfeito? O que acontece? Essa distância é raio. E essa distância também é raio. Verdade, Alexandre. Isso é raio e isso é raio. Então, eu vou fazer a distância do C até o A, vou fazer a distância do C até o B, a única variável que eu vou ter é o B de bola, vou determinar, e aí eu quero a equação da circunferência. E aí acabou-se. Então, vamos lá. Primeiro, quem é a distância do ponto C até o ponto A? Vamos lá. Fórmulazinha lá da raiz quadrada. Vai ser 2 menos 0. Eu estou pegando o x do ponto C e o x do ponto A. Mais, agora pega os y's. Então fica b menos 1 ao quadrado. Então essa distância vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4 mais b menos 1. Eu sei que isso é um produto notável, eu só não vou desenvolver agora, vou deixar para desenvolver depois, tá? Quem vai ser a distância de C até B? Vai ser a raiz quadrada de quem?
de 2 menos 1, 2 menos 1 ao quadrado, mais b menos 4. Então, a distância do C até o B vai ser a raiz quadrada. 2 menos 1 é 1 ao quadrado é 1. Mais b menos 4 ao quadrado. Então, eu tenho aqui duas distâncias. E eu te disse que essas duas distâncias são iguais porque tem o mesmo tamanho do raio. Então, a distância de C até A vai ser igual à distância de C até B. Então, como essas distâncias são valores positivos, então eu posso elevar e dizer que a distância ao quadrado também vão ser iguais. Para que isso, Alexandre? Para eu poder eliminar esse radical. Então, você vai ter, ó, a primeira distância aqui, ó, vai ficar 4, mais, agora eu vou desenvolver o produto notável. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Isso vai ser igual. A segunda distância vai ser aqui, ó, quadrado primeiro, ó, desculpa, 1 a 1, né? Aí, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai embora, ó, B, vai embora com B. B ao quadrado, perdão. O que foi que ficou do lado esquerdo? Ficou 5 menos 5 menos 2B. Isso vai ser igual a 17 menos 8B. Aí, Alexandre, bom, eu tenho que determinar o valor do B para eu poder encontrar quem é o centro. Passa para lá, fica 6B. Então, você vai ter 6B igual a quanto? A 12. Então, quanto é que vale o B? B vale 2. Deixa eu só confirmar as contas. 5 menos B, certo? 17 menos 8B. 6, 12. Bom, se eu sei quem é o B e sei quem é o raio, não. Eu tenho que determinar. Pego qualquer uma das duas distâncias, Alexandre? Exatamente, qualquer uma das distâncias. O raio eu vou pegar qualquer uma. Vou pegar essa raiz quadrada aqui, ó. Fica 4 mais, quem é o B? 2. Menos 1 ao quadrado. Então, o raio vai ser raiz. 2 menos 1 é 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5. Se o raio é 5, então quanto é que vale o raio ao quadrado? Se o raio é raiz de 5, então o raio ao quadrado vale 5. Por que que eu sempre faço isso? Porque a equação reduzida, que é como eu sempre começo, ela é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, isso é igual a quanto? R ao quadrado. E aí eu vou lá e substituo agora. Lambda vai ser x menos, quem é o A? É o x do centro. Mais y menos o B. Ao quadrado igual a quanto? Igual a 5. Então você tem aí a equação, se eu quisesse desenvolver, eu também desenvolveria. Tá? Próxima questão. Os pontos P e Q são pontos da circunferência, representada a seguir. Sendo C o centro dessa circunferência, determine sua equação. Ó, pelo desenho, o ponto P está aqui, ó. Tá? Então, o ponto P é o 0,5. E o ponto Q está aqui, ó. É o ponto 0 menos 1. Então, o segmento PQ é diâmetro. Se o segmento PQ é diâmetro, então, amigos, ó, raio e raio, você tem duas medidas iguais. Então, pegando o gancho daquela outra questão, se você tem o diâmetro, você tem os extremos. Extremos, porque é o segmento. Quem é o centro? Ponto médio. Ponto médio, você vai fazer o quê? A média aritmética. Então, de cara, logo aqui, direto, para a gente ganhar tempo. 0 mais 0, dividido por 2, 0. Agora, 5 mais menos 1 dá 4. Dividido por 2, 2. Então, pronto.
Eu já sei quem é o centro. Agora vamos pensar aqui comigo. Pense comigo. Para a gente não ter que fazer aquela fórmula lá da distância. Pensa comigo aqui, ó. Olha só. Olha só, meu irmão. Ó. Essa medida é o diâmetro. Perfeito? Isso aqui é 2 vezes o raio. Ó. Como o ponto P e o ponto Q estão na mesma reta vertical, a distância entre eles vai ser a diferença das coordenadas que não valem zero. As coordenadas que valem zero são x, esquece, porque tudo é zero no x nessa situação. Agora olha para as coordenadas y. O que está mais alto é 5, o que está mais baixo é menos 1. Então, como é uma reta vertical, porque é o próprio eixo y, se eu estou no 5 e vou para o menos 1, eu vou andar quanto? Eu vou andar 6. Então, se 2R é 6, quem é o R? 3. Perfeito? Então, acabou-se. Quem vai ser a equação? Coloca assim, ó. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. O centro é 0,2, então o A é 0, o B é 2 e o raio é 3. E o raio ao quadrado vai ser 9. Então você faz assim, ó. Lambda vai ser x menos o A, 0, ao quadrado, mais y menos o B, que é 2, ao quadrado, igual a R ao quadrado, que vai dar 3 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado, porque x menos 0 é x, mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Essa é a equação reduzida da circunferência. Próxima. Determine os valores de M, N e K para que a equação represente a circunferência. Opa, voltamos para o nosso começo da aula. Para uma equação do segundo grau para uma equação do segundo grau com duas variáveis representar uma circunferência, eu tenho que ter 3 coisas. Primeira delas, eu vou ter que ter esses 2 números iguais. Então, como este número é 1, então já sei a primeira coisa, eles devem ser iguais. Então, primeira coisa, o M é igual. Perfeito? Segunda coisa, não pode existir nenhum termo, não pode existir nenhum termo com xy, não pode. Então, se não pode, esse n tem que ser 0. Por que, Alestrino? Porque se o n for qualquer outro número, vai ter xy. Para ele deixar de existir, o n tem que ser 0. Então, se o m for 1, eita, coceira no nariz. Se o m for 1 e o n for 0, a equação vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui foi embora, mais 4x, mais 6y, mais k igual a 0. Alexandrino, e esse k? Eu tenho que determinar. Como? Aí eu faço o mesmo processo. Ó. Junto x com x, deixo espaço, junto y com y, deixo espaço, e o que não tem vai para o outro lado. Eu vou acrescentar um quadrado preto de um lado e do outro. Eu vou acrescentar um quadrado vermelho do lado e do outro. Aí eu tenho que saber que isso aqui vai virar um trinômio quadrado perfeito, isso aqui vai virar um trinômio quadrado perfeito. Esse número é 4, divide por 2 dá 2, ao quadrado é 4. Então, no quadrado preto eu vou somar 4.
Esse número é 6. 6 por 2 dá 3, ao quadrado é 9. Então, aí, olha a fatoração. X mais 2 ao quadrado, raiz quadrada de x2 é x, raiz quadrada de 4, 2, sinal do termo central. Aqui você vai ter raiz quadrada de x ao quadrado é y, lembrando que aqui não tem a formalidade do módulo de y, né? Claro. Sinal do central e nem do módulo de x. Raiz quadrada de 9 é 3. Isso aqui vai ser quem? Menos k mais 13. Acontece que quando eu coloco aqui a equação original, ó, eu vou ter um problema lá onde fica o raio. Por quê? Porque tem variável. Então, quando eu junto essas duas coisas, ó, o r ao quadrado vai ser menos k mais 13. E se eu quisesse saber o valor do raio, só um minutinho, fica menos k mais 13. Para que isso exista, aí você diz assim, Alexandrino, só vai existir uma raiz quadrada se o número for maior ou igual a zero. Sim, é verdade. Mas neste caso, não pode ser zero. Por que, Alexandrino? Porque se você colocar zero, esse K, ele altera o raio, não é assim, né? Então, se você coloca assim, ó, menos K mais 13 maior ou igual a zero, menos K vai ser maior ou igual a menos 13, K vai ser menor ou igual a 13. Então, quem é menor ou igual a 13 pode ser igual a 13. Na hora que você coloca menos 13 mais 13, dá zero. O raio não pode ser zero. Por isso que você faz menos K mais 13 maior do que zero. Então, menos K maior do que menos 13, logo K tem que ser menor do que 13. Aí tudo bem. Aí eu posso ter. Perfeito? Tranquilo? Dê a posição dos pontos A, B e C em relação à circunferência. O que é isso, Alexandre? Para saber quando um ponto é interno, quando um ponto é externo e quando um ponto está na circunferência. Como é que eu faço? Distância. A primeira coisa, vamos fatorar a equação. Junta x com x, junta y com y, deixa o que não tem vai para lá. Eu vou acrescentar um quadrado verde e vou acrescentar um quadrado azul. Lembrando que tem que ser dos dois lados. Eu vacilei aqui. Tem que ser dos dois lados. Então, aqui, ó. Isso aqui vai ficar quem? Isso aqui vai ficar alguma coisa ao quadrado mais alguma coisa ao quadrado. Não é assim? Só que eu preciso saber quem é esse completar trinômio quadrado perfeito. Como é que eu faço? Pega esse número, 6, divide por 2, 3, ao quadrado é 9. Então, soma 9 no verde. Pega esse número, 2, divide por 2 dá 1, ao quadrado é 1. Soma 1 dos dois lados. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado, y ao quadrado, ou, desculpa, x ao quadrado não, alguma coisa ao quadrado, alguma coisa ao quadrado, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, raiz quadrada do primeiro, sinal do central, raiz quadrada do terceiro. Raiz quadrada do primeiro, sinal do central, raiz quadrada do terceiro. Isso aqui é quanto? 2, não é isso? 2. Então, na hora que eu coloco a equação original, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. Então, eu tenho o centro dessa circunferência é 3 e 1, e o raio da circunferência vale raiz de 2. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Como ele quer saber a distância, porque eu quero saber se o ponto está dentro, está ou fora. Está dentro, está na circunferência ou está fora, eu tenho que fazer a distância do centro para os pontos. Tá? Porque, ó, rapidinho. Opa, rapidinho aqui, ó. Está aqui o centro.
Se o ponto for interno, essa distância é menor do que o raio. Se o ponto for pertencente, a distância é igual ao raio. E se o ponto estiver fora, a distância é maior do que o raio. Então não tem como. Vou ter que fazer bem rapidinho. Vamos lá. Então, 2. Distância do ponto A até o centro vai ser ó, a raiz quadrada. Desse ponto ao centro. Então fica ó, 3 menos 4 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. Então a distância do ponto A até o centro vai ser 3 menos 4 menos 1 ao quadrado é 1. 2 menos 1 ao quadrado é 1. Então, a distância de A até C é o quê? É a raiz quadrada de 2. Como a distância do ponto A até o centro é a raiz de 2 e o raio também é a raiz de 2, então essa distância é igual ao raio. Logo, o ponto A pertence. Dizer que o ponto A pertence quer dizer que ele está na circunferência, tá? 3. Distância do ponto B até o centro. Raiz. Ponto B está aqui, ó. Vamos apagar aqui. O ponto B está aqui, ó. Então vai ficar ó, 5 menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então a distância de B até C vai ser a raiz quadrada. 5 menos 3 dá 2 ao quadrado é 4. Menos 1 dá menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 dá 8. Como 8 é maior do que 2, então a raiz de 8, peraí que deu uma travada. Então a raiz quadrada de 8 é maior do que o raio. Então, maior do que o raio. Se é maior do que o raio, então o ponto B, ele é o quê? O ponto B está externo. O ponto B externo. Ele é externo. E por último, 4. Distância do C1 até o centro. Cadê C1, Alexandre? Aí. Distância do C1 até o centro. Cadê C1? Aqui, bonitinho, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 3 menos 3 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. Fazendo as contas, a distância do C1 ao centro, distância do C1 até o centro vai ser 3 menos 3, 0, 2 menos 1 é 1. Como 1 é menor do que 2, a raiz de 1 é menor do que a raiz de 2. Então, é menor do que o raio. Então, esse ponto C1 é interno. Tranquilo? Perfeito? E aqui nós vamos terminando. Muito obrigado. Nós temos... Eu faço parte do grupo chamado Matematicamente. Nós temos um canal, Matematicamente Fortal. Você pode seguir a gente lá, a gente de vez em quando posta algumas coisas. Nós estamos ainda na caminhada, começando. Temos também o canal do professor Alexandre Diógenes e também o Instagram. Aí eu faço parte de um grupo, mas aí são coisas pessoais, beleza? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus. E aí vocês vão mandando, eu recebi algumas dúvidas, e aí vocês vão mandando, porque aí mandando as dúvidas de alguma forma, e aí eu vou gravando o vídeo e tirando dúvidas para vocês. Tranquilo? Estou aqui para ajudar.